Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse dia, por esta manhã. Glória ao Pai, ao Filho, ao doce Espírito Santo de Deus. Que hoje, meu querido, iniciando essa semana, eu desejo do fundo do meu coração, em nome do Senhor Jesus, que essa semana, começar de hoje, seja dias abençoados, regado pela doce presença do Espírito Santo. Para quem não me conhece, deixe-me me apresentar. Apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, servindo a Deus, ou como querix, um enviado da parte de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua família, e já lhe peço, me dê uns minutinhos, porque hoje a palavra é revestida com poder celestial, uma palavra que tem tudo a ver com o seu chamado, principalmente a você, meu querido, como eu, aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Hoje a palavra está baseada em 1 Samuel, capítulo de número 30. Vou começar a falar alguma coisa do contexto, 27 a seguir, mas segure aí, porque Deus tem um negócio com a gente hoje. Principalmente é você que decidiu aceitar o convite do meu melhor amigo. Quem? O Espírito Santo de Deus. Deus vem abençoar cada um de vocês. Já quero saudar o pastor Amarildo, a pastor Amarildo, meu amigo de longa data. Pastor Amarildo está aqui em Osasco também, gente. Uma igreja maravilhosa, estive lá. Então, olha, Novo Osasco, não deixe, se você estiver aí pertinho, não deixe de conhecê-lo. Pastor Amarildo e a pastora Silvana, pastores de Deus, tem um chamado maravilhoso ali na EQ Novo Osasco. Então, olha, tá aí, já tô dando a dica, hein? Você é de Novo Osasco? Ah, não acredito. Tá aí pertinho? Não deixe de conhecê-los. Casal abençoado. Falando nisso, gente, como é maravilhoso quando você busca de Deus, palavra. E eu sempre coloco diante de Deus meu coração, porque eu sei que tem muita gente, tem muitas vidas que precisa ouvir o recado de Deus, que precisa ouvir a palavra. É a palavra que muda tudo, gente. É a palavra de Deus, é essa palavra que vem ao encontro da sua, da minha, da nossa necessidade. Não sei se você já leu, olha, a base é 1 Samuel, capítulo 30, verso 1 e 2, porém, não sei se você leu o contexto, principalmente em 1 Samuel 27. Eu quero começar aqui, para você entender o que Deus tem para nós. 1 Samuel, gente, o verso aqui é o 4. 1 Samuel capítulo 27, o verso 4. O que diz lá? Olha só. Avisado, quem? Saul. Alguém foi lá e avisou Saul. O que avisaram a Saul? Qual foi a notícia que deram a Saul? Ao rei Saul. Avisado Saul de que Davi tinha fugido. Davi fugiu para Gate. E então aí, sabendo dessa notícia, para você entender, o rei Saul desistiu de o perseguir. Por quê? Porque Davi fugiu para Gate. Guarde aí para você entender. Baseado aqui, a gente vai entender toda a sequência do capítulo 27, do capítulo 28, do capítulo 29, ao chegar agora no capítulo 30. Porque, gente, já começa a dizer, ora, quem era Davi? O prometido. O prometido da parte de Deus como rei, o substituto do rei Saul. O rei Saul, não tendo mais na vida dele o Espírito Santo, não tendo mais na vida dele aquele chamado, porque ele desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou, ele agia como força humana, perseguindo alguém que ele tinha conhecimento que fora escolhido por Deus a tomar o seu lugar. Mas isso não era do rei Davi, isso vinha da parte de Deus. Então Deus colocou no coração do rei Davi o sonho, o desejo. E esse sonho e desejo era da parte de Deus. E aqui já começa a mostrar que este homem, que já não tinha mais nada de Deus, só desistiu de persegui-lo quando o próprio Davi desistiu de lutar pelo seu sonho. O sonho que Deus colocou no seu coração de tomar posse e ser de fato o rei. Então, desistindo ele, o rei Saul desistiu de persegui-lo.
Te lembra alguma coisa? Faz você refletir em alguma coisa nesta manhã? Percebe bem, meu querido. Quantos de nós, hoje, Deus colocou no nosso coração um sonho, projeto de Deus. Uns para que venha executar diante de toda a nave da igreja, através de instrumento, louvores a Deus. Louvores a Deus. De ser de fato pessoa que assuma um compromisso de tocar aquele instrumento, seja bateria, seja teclado, seja um violão, seja instrumento de sopro, outros de louvar, de tal forma que o céu se abra e a presença de Deus tome conta de toda a nave, de toda a casa de oração. Essas pessoas têm no seu coração o sonho de Deus. Não só essas pessoas, mas a você que foi chamado para ser o mestre na palavra, aquela pessoa que mergulha, sabe, de tal forma que cava como mestre na palavra, que vai ali ver alguma abertura na rede, ajuda o pastor que cuida das ovelhas, sabe, aquela palavra que venha cercar, fechar para que ninguém escape, para que todo mundo tenha de fato entendimento da palavra. Você também foi chamado porque Deus pôs um sonho no seu coração. E a você, atalaia, pregador do evangelho, a você, evangelista, missionário, a você, presbítero, obreiro, a você, pastor, profeta, a você, apóstolo, todos nós, Deus colocou em nosso coração o sonho dele de nós sermos um querix, um atalaia, um pregador, alguém que venha trazer o querigmás, boas novas do evangelho. Então, imagine bem agora, ele sabia, tinha consciência, mas quando ele desistiu por aquele momento, muita coisa na vida dele começou a mudar. Suas atitudes, seu comportamento, a sua maneira não era mais aquela maneira segundo o coração de Deus, porque você vai pegar no texto coisas aqui que acontecem quando desistimos de lutar pelo sonho que Deus colocou em nosso coração. Não desista, não desista. Porque o inimigo, ele é sabedor de quem você é, ele tem consciência. Ele, querido, como eu sempre falo, ele viu você nascer, ele me viu, eu, Reginaldo, nascer. Ele viu cada um dos seus escolhidos nascerem. E eles lutam, quando eu digo são espíritos caídos, lutam para que o sonho de Deus seja atrasado e muitas vezes paralisado, porque você é um escolhido, repito, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Há no seu coração o sonho de Deus, então não desista por ninguém e por nada. A história começa a nos contar aqui, quando a gente mergulha na palavra de Deus, principalmente quando você vai ler, gente, o 1 Samuel capítulo 30, verso 1 e 2, diz o seguinte: sucedeu, já vem aí de uma sequência. Então, sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e tinha queimado a fogo. E tinha, além de queimado a fogo, levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 e 2. Gente, o que isso quer dizer? Porque eu comecei a falar de sonho. Que Saul desistiu, porque ele abandonou a ideia de ficar naquele território pela qual o rei Saul, por força humana, se mantinha no trono. Ele já não era mais, ele já não agradava mais a Deus, ele fora rejeitado por Deus, ele não reconheceu que Deus levantou Davi como rei, e por causa disso, ciúmes, a inveja. Te lembra alguma coisa? Era o que fazia aquele homem respirar e viver, perseguindo o ungido de Deus, odiado e perseguido por Saul, gente. Davi foge para salvar sua própria vida. Logo o ressentimento e o medo, olha o que aconteceu com Davi. Logo, o ressentimento e o medo deixou ele com a sua mente fechada, como que algo não conseguisse mais levá-lo ao pensamento de saber que Deus era o seu grande protetor.
Pensamentos esses, sentimentos. E esse agora se encontra como um desorientado. Quero deixar bem claro isso. E ele agora, quem Davi busca refúgio e proteção entre aqueles que eram seus maiores inimigos. Quem? Os filisteus. Esse também era inimigo do próprio rei Saul. Olha que coisa. Olha onde chegou a condição daquele homem chamado Davi segundo o coração de Deus. Você entenda bem por que ele foi levado a isso. Porque ele começou a perceber que o próprio rei, o que ele mais intentava, ele estava prestes a conseguir, segundo o pensamento e aquilo que estava na mente e no coração dele, o que? Matá-lo. Os inimigos também, esses filisteus eram inimigos também, gente, quero deixar claro, do próprio povo de Israel, de todo Israel, do povo de Deus. Os filisteus, porém, aceitam agora receber Davi e lhe dão por morada uma aldeia chamada Ziclague. Um lugar de solo, para quem não sabe, totalmente infértil, com a escassez, gente, de pastagem e uma paisagem pedregosa e acidentada para acabar de ajudar onde ele foi, sabe, colocado, onde ele achou que ali seria um lugar que para ele poderia dar tudo certo. Agora este lugar, que lugar? Solo infértil, que lugar? Com escassez de pastagem, que lugar? Uma paisagem totalmente pedregosa e acidentada. Este era o lar agora do escolhido de Deus, o rei, futuro rei Davi. Para ele, segundo o pensamento dele, não havia escolha. Quantos de nós, por abraçar a causa do evangelho, por abraçar o chamado de Deus, sem entender e compreender, porque você aceitou, e porque você se tornou um grande perigo. Vou repetir. Porque você se tornou um grande perigo. Como assim? Porque você tem de Deus uma luz, um chamado, a autoridade do céu de proclamar, de denunciar, de falar coisas que vão trazer à tona o pensamento humano, o pensamento de vida de pessoas, que ela vive numa situação de perigo tamanho, que vão perder até o direito da vida eterna. Então você, como um proclamador, como queriz, como um atalaia, quando você abre os seus lábios, quando você louva, quando você toca, quando você está diante do Senhor ministrando, quando você está atuando na casa do Senhor, seja como um diácono, olha o que Deus vai falar, como alguém que recebe com tanto amor as pessoas que vêm pela primeira vez ou aqueles que são convidados, tudo isso influencia, tudo isso é uma marca na vida das pessoas. O inimigo peleja para que você desista do seu chamado. É aí que está a resposta, porque que eu fui lá no contexto. É aí que você tem que entender que muita coisa que aconteceu, ou muita coisa que está acontecendo contigo, meu querido, é porque você é um grande perigo. O inferno te odeia, o inimigo da nossa alma te odeia. Você é um vaso nas mãos do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Você é aquela pessoa, aquele pela qual Deus colocou unção nas suas palavras, colocou a autoridade de Deus, e você não pode de modo algum, aqui está um exemplo, aceitar o que o rei, futuro rei Davi, vamos dizer, Davi aceitou, aonde ele foi colocado. E aqui, gente, começa uma história muito triste, porque aqui ele começa a fazer coisas pela qual ele não foi colocado para realizar. Deus não tinha esse negócio aqui com ele, não. O inimigo se deu até por vencido nesse momento. Opa, não vou nem perseguir mais. Para onde ele foi? Ah, então já não vai mais me incomodar. Vamos deixar ele lá agora sofrer as consequências pela qual ele decidiu escolher. Está entendendo o que Deus está falando? Ainda há tempo. Deus se coloca, sabe, agora diante de você com essa palavra. Ainda há tempo. Mude. Ei, não escolha, não fique neste lugar. Não é aí que eu te quero. Aleluia. Aleluia. Você entende, gente? Deus sempre vai colocar algo diante de nós como escape para que a gente possa escolher o melhor. É como você, sabe, voltasse um pouquinho lá atrás e lembrasse de Sodoma e Gomorra, a qual Deus falou para aquele que, na verdade, através da grande intercessão de Abraão, aonde o anjo fala, escapa-te,
por tua vida. E assim a Bíblia diz que até os anjos tiveram que pegar na mão deles. de Ló, perdão. E aí, segurando, tirou eles daquela cidade. Não só ele, tirou ele, as filhas. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, quem? A mulher. Lembrando de tudo que ela tinha, das coisas que estavam lá, virou-se. E ao virar, ela se tornou uma estátua de sal. Gente, hoje é dia de nós escolher a melhor parte do que Deus está nos dizendo aqui. E a melhor parte é essa. Deus está dizendo para mim claramente e para você. Você tem aí no seu coração um sonho que eu coloquei. E os sonhos de Deus, como está no fundo aqui, é a melhor coisa que Deus coloca. Porque quando Ele coloca, é a vontade dEle, é o projeto dEle. Ei, não olhe a circunstância, não dê ouvido a falatórios, a mexericos ou fofoca, ao disse-me-disse. Continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. A história ainda continua dizendo coisas para mim e para você. O que a história revela aqui? A palavra sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia, descreve, meu querido, cada passo da dolorosa derrota espiritual sofrida por Davi, por ter escolhido se refugiar, se esconder e fugir, porque ele estava já na sua mente, seu coração já estava concretizado que o rei Saul iria matá-lo e poderia matá-lo. Ele esqueceu de algo que lá atrás, quando a gente vai, o leão veio, o urso veio, e ele falando para o próprio rei Saul, e eu os matei. Você já viu o tamanho de um leão? Jesus! Já viu o tamanho da pata de um leão? Literalmente falando. De um urso? Meu Deus do céu! Como é que pode o ser humano? Como é que pode, querido? Pode. Porque quem estava com ele? Quem que deu essa força a ele? E quando ele chega para aquele gigante, voltando lá para você entender, olha só o estado onde chegou aqui. Uma Bíblia descreve os passos, da dolorosa derrota espiritual sofrida por Davi. Ele disse claramente: Golias, você mesmo que estou falando aí, tu vens contra nós aí com essa espada, com esse escudo. Enfim, ele declara algo como homem de tamanha fé, sabendo que o Senhor dos Exércitos era com ele. Ei, você está enfrentando eu? Não, você não está me enfrentando não. Você está enfrentando o próprio Senhor dos Exércitos. Aleluia. Agora aqui, gente. Agora que muda tudo. Por quê? Porque em Ziclague, onde se encontra Davi, ele agora passa a sobreviver. Sabe de que forma? Vê se você consegue entender agora. Ele passa a sobreviver do saque. Como que é do saque? Como que isso acontecia? Quando você pega a história dele, ele ia lá, saqueava, matava os homens, matava as mulheres, não deixava nenhuma testemunha, tirava daquele povo os animais, tirava as suas vestes, tudo. Então ele começou a sobreviver agora de uma forma horrível. Ele começou a sobreviver da própria violência e da própria mentira. É muito legal, muito lindo quando a gente fala da história de Davi e Golias. Mas olha agora a realidade dele. Ele desistiu. Como é que é? Ele desistiu. E quando a gente desiste, gente, vamos ser verdadeiros. Nem tudo é bonito. Nem tudo é como a gente imaginava ou imagina. Porque quando você desiste daquilo que Deus pôs no seu, no meu, no nosso coração, as consequências que virão não serão segundo aquilo que Deus estabeleceu para que aconteça sobre a sua, minha, nossa vida. O inimigo entra na jogada. No momento, ele te dá a entender que é bonito, que tudo legal, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco você começa a se envolver com coisas que não agrada a Deus, que Deus não está no negócio, e você vai indo de mal a pior, até que Deus, como no dia de hoje, começa a trazer uma palavra dessa e nos dá a chance de voltar, como filho pródigo, caímos em si e falamos: não quero essa vida para mim, não quero viver desta forma. Oh, aleluia!
Então Davi agora, esse espaço de derrota, de uma dolorosa derrota espiritual, ele começa agora em Ziclac, viver do saque, da violência, da mentira. Entretanto, eu quero dizer algo a você. Após algum tempo, a impiedade da qual quem Davi vivia, transtorna a sua vida e de seus homens, como segundo a Bíblia, de uma forma que você vai comigo acompanhando aí. E essa transformação que aconteceu na vida dele, traz à tona o que acontece com todos aqueles que desistem do sonho de Deus. A pergunta é: você desistiu de lutar pela sua salvação? Você desistiu de colocar os pés na casa do Senhor? Não faça isso. Não faça isso, porque aqui está um exemplo para mim e para você. A Bíblia traz respostas lindas e maravilhosas. Eu glorifico a Deus por esta palavra, que traz à minha memória o quanto Deus me ama e o quanto Deus, de vários momentos da minha história, Deus, com seu braço forte, olha o que eu vou falar, me libertou. Glória a Deus! E pode o quê? Te libertar. Destruir essas correntes que estão nos seus pés. Destruir essas correntes que estão nas suas mãos. Destruir essa fortaleza que criou na sua mente. Esse Deus é um Deus poderoso. Esse é um Deus que pode, e hoje Ele está realizando, em nome de Jesus, os sinais, prodígios e maravilha. Porque neste momento Deus libera a cura. Deus liberta agora toda mudança nesse ambiente de tristeza, de angústia, de dor, de insônia, de pesadelo, de opressão ou depressão. Este é o nosso Deus. Eu creio no poder que tem. Quando esta palavra é liberada e lançada, há poder no sangue de Jesus. E eu dou glória a Deus. Eu não sei você, mas eu sinto aqui, gente, a doce presença do Espírito Santo de Deus. É neste momento agora, neste momento que a gente vê agora algo que é incomum. Por quê, queridos? Neste momento os filisteus, eles haviam decidido subir novamente à guerra contra Israel. Quem é que está agora aqui envolvido nesse negócio? Aquele que sempre combateu o inimigo. Aquele que sempre venceu as guerras. Davi em toda a sua história, pode ler calmamente, em toda a sua história de batalha, Deus deu a ele vitória. Mas agora que ele mesmo se coloca como um derrotado, como alguém com seu entendimento totalmente agora cego claramente de entendimento. Ele desce, Davi, ao mais baixo nível de sua queda espiritual, moral e intelectual. Davi, dispõe-se agora para lutar nas fileiras do exército filisteu. Te lembra alguma coisa? Quando a gente se afasta, infelizmente eu tenho que dizer isso, quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de cultuar, quando a gente deixa de estar no culto de ensino da palavra, quando a gente deixa de orar juntamente com os irmãos, como a gente acha, como todo mundo pensa, não, tudo bem, eu vou ficar aqui mesmo, dessa forma aqui mesmo. Calma, querido, tudo na Bíblia tem motivo pela qual fala que nós temos que estar congregando, não deixando de congregar. Querido, para quem não sabe, no olhar, no aperto de mão, no abraço, de louvarmos todos juntos, a manifestação de Deus é notória, trazendo sobre todos aqueles que se faz presente, livramento, cura, salvação. Deus derrama da sua graça sobre toda a congregação. Nós somos um corpo. E como corpo formamos a igreja. Você imagina eu querer falar hoje e a boca falar hoje, você não fala. Não, mas eu quero falar, não, hoje você não vai falar. Você não vai falar, você não manda na minha boca. A boca começa a tomar atitudes que eu não consigo dizer a ela, meu pensamento, nada. Não, claro que isso é uma forma de você entender que é algo fora de ordem. Eu vou caminhar agora ali. Não, você não vai caminhar. Meu pai vai dizer, você não vai. Mas como que não vai? Não, eu estou dizendo, você não vai. Você entende?
Tem muita gente que tem que entender agora o que Deus está revelando aqui. A mudança começa quando você reconhece, e tem muita gente que não reconhece, que a sua vida espiritual, infelizmente, precisa do médico dos médicos. Aleluia. E ele se faz presente, tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Eu dou glória a Deus. E hoje, gente, a nossa oração aqui há de alcançar muitas vidas, com N situações. E as situações, já vou adiantar, situações que Deus já pôs no meu coração, de ordem física no seu corpo, de ordem material, sentimental, espiritual. Como eu já estou vendo aqui, a nossa irmã Neuza Malaquias está dizendo: ore por mim, pastor. Olha só, quando eu orar, a gente vai unir a nossa fé, e a oração fará a mudança pela qual Deus já colocou no coração dela mesmo, sem ela saber. A resposta já aconteceu desde que ela manifestou. Porém, o que vem agora? Vou dizer, concordância muda tudo. Aqueles que concordam comigo, aqueles que glorificam, aqueles que dizem amém, aqueles que estão entendendo, já está dizendo no seu próprio coração, que palavra, aleluia, glória a Deus, e já começa a mover no mundo espiritual. Deixa eu adiantar um pouquinho para nós chegarmos a um momento pela qual eu sei que hoje, eu creio, gente, hoje é o dia seu, o nosso dia, de nós bradar, de glorificar pela salvação, pela cura, pela libertação, pelas mudanças que Deus vai fazer neste dia. Qual? Neste dia, pela qual eu e você estamos respirando e vivendo. Aleluia! Aqui está Davi. Meu Deus, qual é a condição? Cego de entendimento. Desce ao mais baixo nível de sua queda espiritual, moral e intelectual. E agora está lá, envolvido com os filisteus na fileira para combater o próprio povo de Israel, o povo de Deus. O desejo aqui de vingança domina os seus pensamentos e o seu próprio coração. Sim, agora ele decide guerrear contra Israel, contra si mesmo. Ele decide guerrear contra Israel, na verdade contra si mesmo. Meu Deus! E o seu próprio povo. Gente, aqui muito provavelmente, para quem não sabe, Davi, cansado de uma vida sem esperança, ele desejava matar, na verdade, ou morrer em batalha contra os seus. Entretanto, volto aqui a dizer, para nós fecharmos a nossa live Café com Deus, por desígnio de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu me emociono, gente, porque a presença de Deus é muito forte. E quando eu chego num ponto que essa palavra tem tudo a ver comigo também, e muito mais com você, querido. Entretanto, olha o que vou dizer a você, aleluia, glória a Deus, aleluia. Por desígnio de Deus, é Deus entrando agora, é Deus mudando o quadro, é Deus agora agindo por mim e por você neste dia. Deus, aleluia. Por desígnio de Deus, Deus agora coloca por terra, destrói os pensamentos contrários, as atitudes contrárias, todos esses planos que Davi, agora põe o teu nome, meu Deus, todos os planos, coloca o teu nome, de Davi, são frustrados, meu Deus. Sim, por desígnio de Deus, seus planos são frustrados. Oh, aleluia! Os desconfiados príncipes dos filisteus repudiam a sua presença no campo de batalha, temerosos os filisteus de que ele pudesse, gente, traí-los no ardor da luta. Davi agora volta humilhado para Ziclague, onde algo terrível o aguardava. Como? Sim, porque lá, lembra o contexto? Os nômades da tribo dos amalequitas haviam atacado, saqueado a aldeia, destruíram
tudo e levaram o que puderam, aí para acabar ainda de colocar numa situação de muita tristeza, de muito choro, eles levaram as esposas, os seus filhos e filhas, foram levados para serem vendidos como escravo, assim como todos os seus bens e gado. Enfim, nessa história aqui, para Davi, nada restou, a não ser, aleluia, aquele que tudo pode, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que te escolheu, aquele que me escolheu, aquele que mesmo a gente não entendendo o agir de Deus, a maneira de Deus atuar e trabalhar, e por falta de compreensão, às vezes desistimos, achamos que, olha, isso aqui está difícil demais, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais esse tormento. O inimigo vai saqueando a esperança, o inimigo vai saqueando o desejo de buscar a Deus, de orar, de cantar, de tocar o instrumento. O inimigo vai saqueando tudo que ele pode, e no final ele quer, como tudo que a Bíblia revela, ele quer te escravizar. E te escravizando, meu Jesus, se torna escravo. Davi, sem perceber, ele se tornou um vassalo, um escravo da quem tanto ele combateu e lutou, por medo, por tanta perseguição, por achar que aquele homem poderia dar cabo à sua vida. Ele se esqueceu que sobre a vida dele, talvez você também se esqueceu, infelizmente talvez você não se lembra, que há uma unção sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Esta unção é o que nos protege, é o que vai nos conduzir, olha bem, é o que vai nos conduzir ao porto seguro, é o que vai nos conduzir a concluir e a realizar os propósitos de Deus, não do homem. Como é que é? Sim, vou repetir. Eu e você, nós, com esta unção que Deus colocou sobre a nossa vida, o Espírito de Deus vai nos levar, nos conduzir a realizar os propósitos de Deus. Os sonhos de Deus está aí, está aqui, está dentro de você, agindo, tem nome. Ele age, ele se move dentro de você. O Espírito Santo não desistiu de você. Ele não desistiu de você, meu querido. Ele está aí, só aguardando você admitir que você não foi para a direita, como ele pediu. Você pegou um atalho. Ele falou, não pega esse atalho. Não estou aí nesse atalho, eu estou aqui. Eu estou à direita. Aleluia! Você entende como Deus sempre vai trazer uma palavra de revelação, uma palavra que vai fazer você entender que hoje é um dia da mudança, hoje é o dia de Deus tirar você deste lugar aí. Davi achou que aquele lugar seria um lugar seguro, e no fim ele se afundou muito mais no sentido espiritual, tendo que saquear, tendo que matar, tendo que derramar sangue, viver uma situação pela qual Deus não colocou ele, não era, Ziclac não era o lugar. Deus não colocou esse projeto para que ele, mas porém está registrado para você ver o quanto Deus, oh meu Deus, te ama e me ama, mostrando que essa realidade não é para você, não é para mim, não é para a sua igreja. Não temos que ter aliança de forma alguma com o inimigo da nossa alma. Seja qual for a oferenda, seja qual for a oferta, não, olha, não se envolva, não aceite, não coloque sua mão, não coloque seus pés, não esteja neste lugar infértil. Deus nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele, quem? Jesus Cristo, é o nosso bom pastor, e de nada lhe vai fazer falta, porque Ele é o bom pastor, é o nosso pastor. Ele sempre tem o melhor para você, para mim, para todos nós. Eu quero fechar dizendo algo a você, meu querido, nesta manhã, para que você possa entender e não abrir mão deste sonho, deste projeto. Ah, querido, é uma história longa, cheia de lições,
Chegou um momento que a história revela os graves erros, o mal que havia minado e transtornado, sabe, a forma aparente, irreparável do rei, futuro rei, quero deixar claro, Davi. Ele ainda não era o rei que estava sentado no trono, mas ele era o prometido, havia nele a unção, e o momento estava chegando. Opa, o momento estava chegando, o momento está chegando. Oxalá que seja hoje, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Mas é neste momento de desespero, gente, que Davi agora se encontra, não encontrando suas esposas, filhos, cada um deles envolvido aqui, entraram no planto, numa tristeza profunda. Então é neste momento de desespero, Davi se lembrou de quem? Se lembrou do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Se lembrou agora que Deus de fato, como eu estou dizendo no Salmo 23, como eu comecei falando, que Jesus declara que é o bom pastor. E agora, com toda a sinceridade, gente, segundo a palavra, ele cai num profundo arrependimento. E nesse profundo arrependimento, quem que ele vai buscar? Ele busca Deus e busca em Deus auxílio. E este auxílio que ele busca, ele tem a divina resposta. Ei, Deus está te ouvindo. Deus está te contemplando. Deus ouviu o teu choro, o teu clamor. E a resposta de Deus chega aí aonde você está e da maneira que você está. Assim como Davi encontrou agora o perdão, encontrou em Deus esse refúgio, essa fortaleza. Ele agora faz até eu lembrar do filho pródigo da parábola. E agora com pronto perdão do Pai, do nosso Deus Pai. E esse perdão agora vai trazer a ele tudo aquilo que ele não tinha. Voltou a ter a esperança. Voltou a ter aquela autoridade como ungido de Deus. Reanimado e buscando auxílio. E orientado agora pelo próprio Deus. Davi então se põe imediatamente no encalço do que é seu. Como é que é? Deus está dizendo... algo aqui é minha e você. Olha aqui. Davi então se põe imediatamente no encalço do que é seu. Nada está perdido. É seu? É seu? Então é seu por direito? Deus vai lhe dar 7 vezes mais. Tudo que o inimigo roubou. Tudo aquilo que ele tirou. Tudo aquilo que ele, sabe, conseguiu. Nesse momento, infelizmente, que você estava vivendo. A resposta é essa. Assim como ele colocou no encalço do que era seu. A Bíblia é clara sobre isso, gente. Durante aquela apressada busca, ele encontra no meio do caminho alguém que infelizmente foi até abandonado, doente, caído lá no deserto, segundo o texto, onde foi deixado para morrer. Olha o que acontece. Davi, em vez de continuar, ele ainda acolhe, ele cuida deste homem. Ele dá alimento para este homem na sua angústia. Ele traz agora algo que às vezes a gente até esquece. Ele começa a exercer sobre a vida do homem misericórdia. Este homem era um escravo agora daquele bando de amalequitas que havia saqueado Ziclague. Agora este homem recuperado, olha como Deus é maravilhoso. Ele indica o caminho, foram por ali. É por aqui que você deve seguir. E de repente, a história diz que Davi, em pouco tempo, ele alcança todos os seus, ele traz agora todos os seus, liberta todos os seus. Gente, aos olhos humanos, essa história que eu estou hoje falando, que a Bíblia revela, a situação de Davi aqui era irremediável. Como que é assim? Quando alguém fala, olha, não tem jeito, ali não vai ter mudança não. Nem sei se vale a pena orar, jejuar, se consagrar a favor desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente, dessa criança aqui. Está dizendo que vale a pena. A oração muda tudo. A oração move o braço de Deus. A oração traz até, aquele que, olha, já foi até embora. Se Deus não terminou o plano, Deus ressuscita. Eita Deus. Tem solução sim.
em Deus. Podemos tudo em Deus. Olha, podemos tudo em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, como eu gosto de falar, quem me impedirá? Deus, eu declaro, nada. E eu fosse você, dava glória a Deus que eu vou falar agora. Nada. Como é que é? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu quero deixar claro para você. Estou terminando, viu, gente? Calma aí. Nós, eu e você, corremos os mesmos riscos de queda tão perigosa e dolorosa. Sim, a gente corre esse risco. A Bíblia diz que o jovem e corajoso filho de Jessé, quem? Davi, ungido por Samuel, era exatamente como nós. É isso que você tem que aprender, entender. Ele é como você, ele era como você, como eu, como nós. O quê? Ele era frágil demais. Ei, calma aí, nem é tudo como você está pensando não. Olha aí a lição para mim e para você. Ele era exatamente, gente, como nós, frágil demais. Mas o Senhor, nosso Deus, entretanto, Ele não despreza um coração contrito. Oh, a resposta de Deus para você. Aleluia. Ao buscar a Deus, segundo a palavra, foi completamente o que? Restaurado. O perdão de Deus. Gente, ele não é um perdão. Oh, meu Deus, aqui está a palavra de Deus para mim e para você. O perdão de Deus, ele não é um perdão parcial. Como é que é? Não. O perdão de Deus, repito, ele não é um perdão parcial, meus queridos. Ou condicional, como muitas vezes eu e você, infelizmente, perdoamos. O perdão de Deus, ele é simplesmente, o perdão de Deus é simplesmente completo e total. Você está perdoado, eu estou perdoado, porque quem nos perdoa é quem pode perdoar de fato. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu agora o que Deus está falando, o que Deus está te entregando, o que Deus está nos entregando nesta manhã? O perdão de Deus é completo e total. Seja qual for a situação que você se encontra hoje, esta é minha oração. Deus hoje está dizendo, eu te perdoo. Volte. Ei, volte. Venha para os meus braços. Siga a minha orientação. Volte a realizar o que eu pedi a você. Volte a louvar meu nome. Volte a tocar o instrumento que você deixou de tocar para mim, exclusivamente para mim, me adorar. Volte a falar do meu nome. Volte a dobrar os joelhos. Volte a levantar suas mãos em adoração. Volte a proclamar através, que sempre você fazia, de versículo, lendo a palavra. Volte, hoje é o dia de você receber de Deus o que hoje eu estou proclamando como queriz, como enviado da parte de Deus. Eu oro nesta manhã para que seja destruído tudo aquilo que estava afligindo a tua alma. Toda causa de um sentimento de mágoa, de tristeza, de abandono seja retirado. Que a doce presença do Espírito Santo tome conta do teu coração e da tua mente. Hoje, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, em nome do seu todo nome, eu declaro que a alegria do Senhor será a vossa força. Eu declaro que a paz do nosso Deus há de tomar conta do seu lar, da sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, segundo a palavra declarada onde Deus colocou, até onde eu pudesse chegar, daqui agora, é o Espírito Santo trabalhando, atuando na sua história, na sua vida, tirando você aonde você estava, no lugar de terra árida, que não tinha nada que pudesse produzir, tudo que você estava realizando não tinha êxito para nada, pois agora Deus te tira daí, te coloca aonde está escrito em João capítulo 15, pois corre lá e leia, você está lá agora, Ele está te limpando, está te purificando, para que você produza mais frutos, e os frutos que vão ser produzidos, multiplicados, permaneça para a glória de Deus, aleluia, que nesta manhã todo o trabalho, eita Deus, de feitiçaria está sendo aniquilado, destruído,
todo nome plantado, colocado em situações para que você se tornasse como escravo, está sendo arrancado, destruído e anulado para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Ele é Deus, Ele age, está agindo agora aí para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como eu coloco diante de Deus a nossa irmã Neuza Malaquias. Sim, querida, Deus está ouvindo, Deus já ouviu, e agora o anjo do Senhor está aí, com as suas mãos estendidas, concedendo a bênção segundo a vontade de Deus, porque Ele tem o melhor, e o que vem dele é o melhor, até aquilo que a gente pede, a gente não sabe nem pedir, então Deus nos traz o quê? O melhor, assim como a nossa irmã, pastora mestre da palavra, está dizendo glória a Deus, eu também aqui digo glória a Deus, porque a vitória, como que é? A vitória é do povo de Deus. E a você, meu querido amigo, amiga, simpatizante da palavra de Deus, se hoje você confessar, como que é? Hoje, se você confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador da sua alma, você tem o direito de tudo que foi proclamado, falado, ministrado. Deus te concede, aleluia, perdão total dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, escrevendo o teu nome no livro da vida para a glória de Deus. Como? É só você dizer: Senhor Jesus, eu te aceito hoje. Eu entendi e compreendi que eu preciso confessar que eu lhe aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Faço desta oração a minha oração, que o teu servo acabou de falar. Querido, seja bem-vindo à fileira dos salvos. Seja bem-vindo, porque aí vem o noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, continue falando muito mais ao seu coração. Que você receba o doce abraço do Espírito Santo de Deus. Que neste dia, tudo aquilo que foi liberado, te alcance, te alcançando, te grude. E te grudando, não te solte até aquele grande dia que nós estamos aguardando. Aqueles que já dormem no Senhor serão ressuscitados primeiro. E nós, no piscar de olhos, seremos arrebatados e vamos se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem ainda não me conhece, deixa eu falar de novo. Quem vos fala? Servo do Senhor, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, hoje cooperando aqui os nobres Bispo Luiz Mendes da Silva, pastor Josué Mendes, pastor titular Jonas, pastores Fernando e Débora, minha digníssima esposa, bispa Noemi Simões, evangelista irmão Antônio, os demais irmãos da Igreja de Deus no Brasil, aqui em Vila Holanda, Osasco. Eita, será uma honra te conhecer, viu? Vou deixar aí anotado o endereço, será um prazer tê-lo lá. Lá tem homens e mulheres de Deus, pronto a abraçar, orar, chorar com você, se alegrar com você, porque o nosso Deus é Deus, não só do ontem, não só do hoje, mas também de todo o amanhã, de todo o futuro, eternamente. Amém. Hebreus 13:8. Amém? Como eu gosto de falar, gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, tome posse. Amém? Tenha um bom dia, shalom e graça e paz.